para estar utilizando o tempo de liderança do PT. Mas quero aqui conversar com a presidenta, deputado também, presidente dessa casa, deputado Ayrton Lira, os líderes dos partidos, do que não dá para continuar esse ritmo de votação, em especial as votações das medidas provisórias, sem a instalação da comissão mista para dar o tempo necessário a esse parlamento fazer o debate, o aprofundamento na aprovação de legislação. Nós estamos aqui assistindo, inclusive, este exemplo hoje, onde nos coloca em uma situação, e todos vêm acompanhando, onde garimpeiros armados, entrando em território indígena, tacando fogo nas casas, ameaçando de morte, e esse processo que já vem ocorrendo também na terra Yanomami há um bom tempo, levando contaminação de mercúrio, matando aos poucos Yanomamis. E nós aqui, nesta votação, inclusive do dia de hoje, sem a oportunidade de ter um relatório mais conciso e que venha resolver ou criar as condições para proteger esses povos indígenas. Por isso, é fundamental que essa casa retome a normalidade do funcionamento, do reconhecimento do papel da oposição, da minoria, para aprofundar o debate. Ninguém faz obstrução aqui por obstrução, faz pela necessidade de aprofundar o debate e melhorar a legislação frente a um governo genocida, com os povos indígenas, com os quilombolas, mas com o povo como um todo, haja visto a forma que vem atuando no enfrentamento da pandemia. Por isso, nós precisamos dialogar e fazer com que essa casa volte a ter o seu papel importante e não simplesmente aval do que vem acontecendo de política antipovo, política genocida, política de destruição ambiental implementada pelo governo Bolsonaro. Mas hoje é o dia da Mata Atlântica. Mas nós precisamos comemorar esse dia como o bioma mais importante do ponto de vista da sua diversidade biológica no país. Bioma onde moram 80% da população brasileira. E o bioma que mais foi desmatado em toda a história do país. Hoje resta somente 12% da sua vegetação natural, nativa, originária. E os cientistas, os pesquisadores mostram, divulgam e dizem que para que este bioma possa restabelecer o mínimo de vegetação para ter restabelecidos os principais serviços ambientais, como clima, fluxo gênico, produção de água, ele precisa ter no mínimo 30% do seu território com vegetação florestal. Portanto, tem um trabalho muito grande de restauração. Mas nessa homenagem ao bioma da Mata Atlântica, eu quero aqui fazer uma homenagem ao presidente Lula, que promulgou e ajudou a aprovar nesta casa a Lei da Mata Atlântica, tão importante e que ela vem sendo não cumprida integralmente, porque nós hoje temos sentado no Ministério, na cadeira do Ministério do Meio Ambiente, o ministro antiambiental, e que vem implementando uma política de destruição do próprio bioma Mata Atlântica, como de todas as florestas brasileiras, pelo próprio presidente da República, Bolsonaro. Nós sabemos que durante os governos do PT, presidente Lula, da presidenta Dilma,
fez uma política de proteção ambiental, não só a lei da Mata Atlântica, mas de todos os biomas. Foi nos governos do PT que se consolidou o programa de controle, monitoramento de desmatamento de queimadas, o PPCDAM, que foi destruído agora no governo Bolsonaro. Foi nos governos do PT que diminuiu o desmatamento em mais de 70%. Vocês lembram? Lá em 2003, o índice de desmatamento que nós tínhamos no Brasil. E com as políticas adotadas pelo presidente Lula, reduziu o desmatamento, teve o reconhecimento internacional, colocou o Brasil como protagonista no debate, nos fóruns de biodiversidade no âmbito internacional e no Fórum de Mudanças Climáticas, fazendo com que os outros países, inclusive, assumissem metas mais ousadas de redução de emissões de gás de efeito estufa. Este reconhecimento, em cima de um conceito muito importante para os países em desenvolvimento, em especial para o Brasil, de que todos nós temos responsabilidades de tomar medidas concretas para enfrentar a crise climática que nós vivemos. Mas esta responsabilidade também tem que ter um outro conceito, que é a responsabilidade diferenciada. Que os países desenvolvidos têm que ter mais responsabilidades e aportar recursos e tecnologia aos países em desenvolvimento para que possam se desenvolver, dar condições de qualidade de vida para o seu povo, proteger toda a população de forma inclusiva, em especial populações originárias, povos indígenas, quilombolas, populações tradicionais, sem trilhar o mesmo caminho que os países desenvolvidos trilharam e que levaram o mundo a essa situação de risco para a vida no planeta como um todo. Pois bem, esta altivez que o Brasil teve nesses fóruns internacionais conseguiu trazer, inclusive, recursos para o Brasil, aportando recursos para o Fundo Clima, o Fundo Amazônia, e assim começar a implementar um conjunto grande de projetos que valorizava os produtos da sociobiodiversidade, valorizando a floresta em pé, incluindo as populações, trazendo condições de vida, qualidade de vida para povos indígenas, comunidades quilombolas, extrativistas, ribeirinhos. E todos esses programas foram paralisados desde o golpe. Começaram por lá. E com mais intensidade agora no governo Bolsonaro. Por isso que nós assistimos hoje, como decorrência de ter um criminoso, e quem diz isso é a própria Polícia Federal, sentado no Ministério do Meio Ambiente, ter um outro criminoso no Palácio do Planalto, que incentiva a partir do discurso e a partir de medidas concretas, a partir do Executivo, paralisando tudo aquilo que é conquista do povo brasileiro, conquistas que foram implementadas, em especial durante os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, os governos do PT, e a consequência a gente vê o aumento de queimadas, o aumento de desmatamento, o aumento da violência no campo, o aumento dos assassinatos de indígenas, quilombolas, ambientalistas. Nós estamos assistindo aí aquilo que a gente está vendo agora na televisão, em campo aberto, milicianos entrando nos territórios indígenas, como lá no Munduruku, como lá nos Yanomamis, com incentivo, inclusive, desse governo. Nós precisamos, então, de novo, chamar a responsabilidade desse parlamento de que não é possível mais dar guarida para os criminosos que estão sentados no Palácio do Planalto, no Ministério do Meio Ambiente. Nós temos exemplos daquilo que foi feito de bom nesse país, construindo um país que seja inclusivo, que seja generoso, com toda a diversidade social, diversidade étnica, cultural, que seja generoso com a diversidade biológica, que seja generoso com as futuras gerações. Por isso nós precisamos dar um basta logo ao governo Bolsonaro. E eu termino aqui com fora Bolsonaro, fora Salles.
Obrigada, deputado relator. Para usar o tempo de líder, deputada Talíria. Obrigada, presidenta. Bem, o que me motiva a fazer essa fala de liderança hoje é exaltar Nelson Sargento,